Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Venho hoje aqui compartilhar mais uma palavra com todos os que me acompanham no meu canal, né? Quero apresentar aqui meu irmão Tiago, amém? Deus abençoe sua vida, irmão Tiago. Vamos aí. Mateus, capítulo de número 13, o versículo de número 55. Vamos lá, diz o seguinte, só a parte A, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Interrogação. Não é este o filho do carpinteiro? Ok. É interessante a gente dar uma meditada nesse texto e importante compreender. A pergunta, ela é bem sugestiva, né? Essa pergunta demonstra exatamente como é que aquelas pessoas ali viam Jesus. Como é que elas compreendiam ou que elas achavam de Jesus. Simplesmente o filho de um carpinteiro, né? É interessante que Jesus já havia feito maravilhas, milagres, e por onde Jesus passava, sinais, milagres, prodígios acontecendo o tempo inteiro. Mas quando Jesus chega na sua pátria, quando Jesus chega na sua cidade, no meio do seu povo, que deveria ser o lugar onde ele poderia ser ovacionado, olham para Jesus e falam: quem é esse? Isso aí não é filho do carpinteiro? Isso consegue te levar a entender, a compreender um texto lá atrás, quando o rei Saul falava de Davi. Não é esse ali o filho de Jessé? Né? Quem era Jessé? Quem era a família de Davi? A família de Davi é a família pobre, humilde, simples. Então sempre tentavam menosprezar, olhando para a família, para a simplicidade, para a humildade. Mas Jesus nunca se importou com esse negócio. Jesus ele sempre procurou realmente agir no meio das coisas simples, das coisas humildes, das coisas pequenas. É justamente nas coisas pequenas que a gente vê Deus. Enquanto as pessoas procuram coisas grandes, mirabolosas, coisas extraordinárias, às vezes deixam de ver Deus. Mas Deus está nas coisas pequenas, o Senhor está nas coisas pequenas. É nas coisas pequenas que Ele se realiza. É nas coisas humildes, nas coisas simples. Lembra, Ele disse: eu não vim para os sãos. Ele estava dizendo assim: aqueles que estão sãos não precisam de medicamento, não precisa. Então aqueles que já se julgam sábios ou salvos, ou que já, eles vão dizer que não precisa. Mas aqueles que são rejeitados, os pequenininhos, aqueles que são menosprezados, esses sim, esses reconhecem a sua miséria, a sua pequenez, a sua necessidade, né? E aí é interessante que, olhando para Jesus, não é esse o filho do carpinteiro? Quem era o pai de Jesus? Né? Quem era José? Né? Um simples carpinteiro. Talvez eu olhar para Jesus e falar assim: esse aí não vai ser nada mais ou menos que um fazedor de móveis, né? Esse aí vai aprender a profissão do pai e já era. Mal sabia eles quem era o pai daquele que estava junto com eles. Mal sabia eles quem era aquele que estava no meio deles. Aí é que tá. Talvez se Judas tivesse tido esse pensamento, talvez se Judas tivesse tido esse entendimento de saber com quem é que ele estava andando, Judas não teria tomado a decisão que tomou. Judas não teria agido como agiu. O problema da autossuficiência do homem está aí, de não reconhecer as coisas simples e humildes. Mas eu creio que eu estou pregando para pessoas humildes. Eu creio que eu estou pregando para pessoas simples, pessoas que reconhecem a sua necessidade. Por quê? Porque Cristo opera na tua vida. Porque Cristo age através da tua vida. Sabe por quê? Porque você é simples. Você é humilde, né? Talvez você hoje é o filho do carpinteiro hoje, né? Talvez você hoje seja aquela pessoa que não é tão favorecida pelas pessoas, né? Pelo sistema, por tudo que está à tua volta. Talvez você é visto como alguém que não tem futuro, alguém que não tem muito o que apresentar, não tem muito o que oferecer. Na verdade, o mundo procura isso, alguém que tem algo para oferecer. Alguém que tem um QI avançado, alguém que demonstra, talvez com a sua fala, um meio de chamar a atenção. E Deus está olhando para o que está lá no fundo do teu coração. A pureza, a santidade, a singeleza de alma. E o Senhor nessa manhã manda te dizer assim: não te preocupe se chama você o filho do carpinteiro, simplesmente tentando menosprezar você. O que está dentro de você é muito grande, é muito poderoso a ponto dos homens não verem aquilo que está em ti. Aquilo que está dentro de você, só consegue ver isso quem é espiritual, né? É aquilo que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, né? Os homens naturais não entendem essas coisas, né? Os homens naturais não compreendem essas coisas, mas só conseguem ver essas coisas quem são espirituais. As pessoas espirituais conseguem ver. Eu profetizo na tua vida
Que Deus possa te encher dos dons espirituais. Que você possa ser cheio e cheia de sensibilidade, de graça, de poder pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para fazer a diferença. Ainda que a Bíblia diz que Jesus, no meio daquele povo ali, ele fez poucos milagres. Ele fez poucos sinais. Ali ele operou muito pouco. Por quê? Porque o povo não dava credibilidade. O povo não permitia que Jesus fazia os sinais. Por quê? Porque os sinais vêm muito pela fé. E se você não crê, se a pessoa não crê, não tem como acontecer, porque Jesus não vai ficar fazendo simplesmente para demonstrar poder e autoridade. Não, ele não precisa disso. Assim, nós também, como os imitadores de Cristo, não precisamos chegar simplesmente para querer apresentar alguma coisa, como se de nós mesmos tivéssemos alguma coisa. Tudo que nós temos vem do Senhor. Então tudo que eu tenho, toda a graça que vem, se há poder, se há unção, se há glória, se há alguma coisa, vem de Deus, não vem de mim, não vem do homem. Nós somos impossibilitados de gerar isso em nós mesmos. Então quem gera em nós é o Senhor. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem de Deus, vem do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas nos nossos dias. Deus vai levantar pessoas como nosso irmão Tiago aqui, louvado seja Deus, um jovem promissor na obra do Senhor. E Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas, sabe por quê? Porque aos poucos ele vai entendendo e compreendendo que nada vem do homem, nada não produz no homem, mas tudo vem de Deus, tudo é o Espírito de Deus que produz dentro do homem. E assim a gente vai fluindo aos poucos, nós vamos conseguindo entender e compreender. E você vai ver os sinais, você vai perceber, porque a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. A ponto do salmista Asaf, não foge a memória, Salmo 77, se não foge a memória, ele diz: Senhor, os teus sinais não nos seguem mais, porque o povo tinha abandonado o Senhor. O povo tinha parado de buscar a face de Deus. A partir do momento que ele começa a clamar, que pede para que o povo volte para o Senhor, os sinais voltam a acontecer de novo. Por quê? Porque os sinais não surgem do homem, não é o homem que produz, não é o homem que faz, mas é Deus quem faz. É Jesus quem faz, por meio da fé. Você precisa crer. Nós precisamos crer. Ainda que olhem para mim, para você e falem assim: ah, esse aí é o filho do carpinteiro. Esse aí nada sai dele. No máximo que ele vai fazer é simplesmente algumas coisinhas aí, nada além disso. Nada de sobrenatural, nada de que vai chamar nossa atenção verdadeiramente. Não vai sair nada de mim, nada de você, porque nós não temos nada que oferecer se o Senhor Jesus não nos conceder, se o Senhor não nos der. Por isso eu creio, nesta manhã eu creio que o Senhor está concedendo, não só para mim, mas para você também. Receba aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, o Senhor está concedendo para mim e para você, é pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder, eu creio na unção, eu creio na graça. Eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo ele é poderoso para nos conceder. Ele é muito além daquilo que nós esperamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós sequer imaginamos. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer assim, que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem sequer subiu ao coração daqueles que crê, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então o meu pensamento é muito pequeno diante da grandeza daquilo que Deus tem para realizar. Aquilo que tu deseja, aquilo que tu espera é muito pequeno diante do que Deus tem para te oferecer, para me oferecer. Eu deixo a paz do Senhor. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre. E que Deus te encha de fé, de confiança, para você superar. Porque hoje cai por terra todo laço do diabo contra a tua vida. Todo espírito de inferioridade cai hoje por terra na tua vida. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Você é uma pessoa, você é uma brasa viva nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você é instrumento de Deus, você é ferramenta escolhida, lapidada por Deus, afiada por Deus. Creia, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo não tem poder para te fazer parar, o diabo não tem poder para te fazer desistir nem retroceder. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te preparou e está te preparando para muito mais ainda. Você crê assim? Receba, toma posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica essa palavra pro meu e pro teu coração nessa manhã. Tiaguinho, um abraço, meu irmão. Tamo junto em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo. Ajuda o nosso pastor aqui, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.